Agora com o César Queiroz, ele é CEO da Queiroz Investimentos e Participações. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Real Time. Bom dia, Natália. Manda um abraço aí para o Felipe, para todos os amigos aí da CNBC e um abração para a nossa audiência. Muito obrigada, Felipe, está aqui te escutando. E César, essa nova ameaça, né, de tarifaço, 25%, bateu como para os investidores brasileiros? E isso já aparece na Bolsa hoje de alguma forma ou não? Natália, eu costumo dizer o seguinte, ultimamente a gente vive à base de vinho tinto para aguentar o tranco, porque não está fácil. Quando a gente acha que nós vamos começar a ensaiar um pouco de reação, de começar a respirar um pouquinho fora do caos, vem uma notícia dessa para meter o terror no mercado doméstico, né? Claro que o mercado como um todo vê com muito pessimismo uma nova situação envolvendo o governo americano com o governo brasileiro, com questões de tarifas aduaneiras. Existe uma pauta, que deu quase 73 páginas, de exceções que não sofrerão esse ônus que o governo americano começou, na verdade, esse estudo da Agência Comercial Americana em julho do ano passado. Eles agora fizeram a apresentação, eles estão sugerindo esse tarifaço. O Brasil agora tem um prazo para apresentar contrarrazões e ainda está em cima do muro essa notícia. Ela não entrou ainda em vigor, né? A tendência é acontecer porque há farto documento probatório de práticas não muito ortodoxas, né? Mas o lado bom é que diversos itens da pauta comercial brasileira com os Estados Unidos foram colocados como exceção. Então, por exemplo, o nosso café, a nossa indústria aeronáutica e diversos commodities agrícolas que são essenciais na balança comercial americana estão nessa pauta de exceções, né? Mas, sem dúvida, é um susto, né? Acordar de manhã com uma notícia dessa não é fácil. Não, de fato não é. Eu queria entender qual que é a sua leitura, assim, de como é que os investidores olham, né? Tanto para essa possível decisão de um tarifaço, essa que a gente está aguardando o resultado lá para o meio de julho, mas também aquele enquadramento de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, que aparentemente não tem nada a ver, né, com os investimentos e com as decisões dos investidores estrangeiros, mas no fundo tem porque pode afetar bancos e essas movimentações financeiras, né? Então, qual que é a sua percepção em relação a isso? Pô, excelente tua colocação, Nathalie. Obrigado pela pergunta. Quando eu recebi a notícia, eu estava em trânsito voltando para São Paulo, do enquadramento do PCC e dos demais grupos criminosos, né? Sem dúvida, o impacto vai ser muito grande, porque eu fiz até uma matéria esses dias e eu estava comentando que a partir de agora o Brasil está com um X no peito perante o mercado financeiro internacional, dos mesmos moldes de países, literalmente do Oriente Médio, né, que dão proteção a grupos terroristas, que a gente recentemente teve notícias de ações, e isso, para a operação brasileira junto ao mercado internacional, o sistema financeiro brasileiro junto ao mercado internacional financeiro, no SWIFT e tudo mais, vai impor a todos nós um volume probatório de documentação muito maior do que a gente já vinha sofrendo, porque agora temos que mostrar para o mercado que a nossa operação é legal, a nossa operação é idônea e isenta de vinculações. O que a gente assistiu, principalmente ao longo do segundo semestre do ano passado para cá, infelizmente, foi a penetração de organizações criminosas dentro do nosso sistema financeiro doméstico. Um sem fim de fintechs, meios de pagamento e até bancos, inclusive um deles está estampando jornais praticamente diariamente com escândalo de dimensões históricas. O dinheiro do crime organizado contaminou o sistema. E eu percebo, na minha opinião agora pessoal, Natália, que nós não tínhamos capacidade e nem poder para domesticamente resolver esse problema. Precisou vir uma autoridade externa, tomar uma medida radical, porque isso é uma medida radical, para tentar, de alguma maneira, municiar os órgãos reguladores brasileiros de poder para tentar
Extirpar, eu acho uma palavra muito difícil, mas mitigar muito essa ação do crime organizado. Recentemente, inclusive, a gente já teve a notícia que países vizinhos ao nosso, Paraguai e Argentina, tomaram medidas idênticas, tipificando o PCC e Comando Vermelho, predominantemente, como grupos terroristas. O foco é um só, é garantir soberania na região de fronteira e tentar coibir esse poderio sem fim que é hoje o crime organizado dentro não só do sistema financeiro. A gente tem notícias de setores estratégicos da economia brasileira que estão direta ou indiretamente ligados a essas facções. E não precisamos deixar de falar também o viés político dessa história. A gente tem hoje comprovadas em questões de CPIs que estão em curso a ação direta dessas organizações dentro de partidos políticos. Isso é muito grave. Bom, você trouxe aqui vários elementos, então, né? Internos, externos. E eu queria te ouvir sobre o impacto de tudo isso nos juros, né, do mercado e na decisão do Copom, que vem aí daqui a 2 semanas. Ah, Natália, haja maracujina, né? Vamos lá. O cenário de economia doméstica, eu até falo aqui no escritório que, às vezes, Natália, eu me pego me sentindo como se eu estivesse naquele filme, Show de Truman, onde ele tinha uma realidade montada, né? Que parecia que estava tudo bem, mas aí quando a gente mergulhava nos bastidores, era completamente oposto. Maravilhoso esse filme, inclusive. Boa lembrança. Espetacular. Eu recomendo a toda a audiência aí, quem não viu, assistam, porque é uma analogia fantástica. O que a gente olha de fora, a gente vê, por exemplo, o PIB manifestando uma reação. Tivemos até uma surpresa agora no primeiro trimestre, né? Com uma curva ascendente aí do nosso PIB. O agro representando um importante quinhão desse índice de crescimento. Do outro lado, você vê um recorde nas recuperações judiciais e nas falências decretadas. E aí você começa a não entender direito os números versus realidade. Eu acho, sinceramente, o Banco Central, nesse momento, está extremamente pressionado. A gente tem uma novela que não chega no último capítulo, que é a história do conflito bélico entre Irã e Estados Unidos, que abala a economia como um todo. E você tem situações domésticas que estão pressionando muito o Banco Central a segurar muito o que a gente tinha de expectativa no final do ano passado, que era uma redução um pouco mais acelerada na bendita taxa de juros do Brasil, né? Eu acredito que essa queda vem, mas ela vai vir muito a conta-gotas e eu não tenho dúvidas que devemos fechar esse ano, no máximo, a 13,25, 13,5. Eu acho que nós não vamos ter um cenário de queda severa de juros por conta de vetores domésticos da economia acentuados por problemas externos. Esse tarifaço do Trump chegou numa péssima hora, não podia ter vindo numa hora pior. E essa história do conflito bélico que afeta a principal commodity, que é o pilar da economia, né? Que é o petróleo. E essa guerra do Irã, né? Essa guerra sem fim, né? E que a gente não vê de fato a luz no fim do túnel, ela ainda deve dominar o radar dos investidores? Ou conforme se estende, isso já vai sendo incorporado e acaba passando para um segundo plano? Não sei se isso seria possível. Olha, Natália, a minha leitura está sendo a seguinte: é uma situação de difícil solução no curto prazo, porque envolvem duas conduções políticas que são extremas de uma gangorra geopolítica, que não tem interesse de ceder em detrimento da outra. A gente tem uma commodity recheando esse sanduíche, que é um problemão, porque é a base da economia como um todo, né? Não vejo solução de curto prazo. E eu vejo, sim, o dólar, inclusive o Felipe estava falando um pouco antes, a economia americana tem mostrado muita força. O dólar não para de se valorizar, a gente tem assistido aí uma curva ascendente do dólar. Estamos assistindo uma saída severa de dólares do Brasil, haja vista o índice Bovespa despencou do que a gente tinha das últimas vezes. E eu não vejo uma mudança de cenário no curto prazo. As commodities basilares, ouro e petróleo, continuam num patamar histórico de valorização. O ouro deu uma acomodada, né? Uma vez a gente conversou, né, Natália? Que o ouro tinha batido máxima histórica, lembra? Lembro. Ele cedeu um pouquinho, mas continua lá nas alturas, né?
E o dólar no Brasil continua ladeira abaixo. Hoje, se eu não me engano, agora de pouco eu olhei, estava 5,01, com viés estável, flutuando quase nada, né? Então, eu acho que esse cenário deve perdurar por mais algum tempo. César Queiroz, CEO da Queiroz Investimentos e Participações, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Real Time. Haja vinho, haja maracujina, volte sempre, viu? Bom dia para você. Um abraço a você, abraço ao Felipe, a todos aí da emissora e um abraço a toda a audiência. Obrigada, boa terça-feira para você.